Que Exu possa colher diariamente em minha língua os bons frutos do meu ori, que a palavra seja meio e mensagem do meu axé, que a prosperidade alcance as minhas palavras e que minhas palavras andem sempre na companhia de Exu. Entrei na Umbanda, eu tinha 14 anos. Foi no Cacique Arrancapé. Foi ali que eu comecei. Fui para tomar passe e fui gostando até hoje. Foi aos 14 anos. Eu gostei, como eu era no coral da Igreja Católica, eu deixei o coral para ingressar de vez na Umbanda. Seja qual religião que for, a gente sempre tira um pouquinho daquilo que vai nos servir. Então, eu tirei do espírita, tirei da católica. Então, é sempre assim, cada coisa que a gente aprende, claro, a gente tira o que não vai ser usado e põe o que a gente vai usar. A religião em si já é um desafio. E dentro de um corpo mediúnico é um desafio enorme, porque ali tu recebe tudo que é tipo de espírito. A gente já está ali que é para receber mesmo tudo que é tipo de espírito. E é onde a entidade da gente vai moldando também para se tornar dona do nosso corpo. Porque eu sentia muita falta dela. Foi aonde eu achei que eu deveria voltar. Eu nunca cheguei a abandonar mesmo. Mas aí tinha aquela discórdia que o meu marido não queria, não gostava. Então é onde eu ia, mas só para tomar passe. Então era onde eu ia. Mas depois que eu senti que eu precisava e que a minha cabocla também gritou que ela queria trabalhar, eu voltei à religião. Eu e meu marido fomos para outra terreira, que é a do Paixangô das Matas Virgens, que a cacique era a Dona Maria Fraga. A mãe já participava e a gente, criança, ia junto. Sim. Depois o pai entrou para Umbanda também e a gente começou a frequentar. Eu tinha por volta de uns 9 anos e eu já estava na corrente. Aí, com o passar do tempo, a gente voltou para o centro de Umbanda Cacique Xangô das Matas Virgens, da falecida Dona Maria. Da infância, eu lembro de ir com a mãe, quando ela ia limpar o terreiro do Pai Xangô das Matas Virgens, Dona Maria Fraga. E aí ela ia limpar o terreiro e eu ficava com a Dona Maria Fraga, e ela ficava cuidando de mim. E essa é uma história que eu sempre conto, que eu acho importante, que ela sentava do meu lado, com os livros de ponto riscado, e ficava me ensinando o que significava cada ponto, o que era, quem não era, que caboclo era. Ali foi um grande começo para mim, sem nem perceber. Sim. Daí para adiante, eu tive o prazer de poder conviver com grandes caciques, que fazem parte dessa raiz. Eu tive o privilégio de vê-los trabalhando, conduzindo, tive o privilégio de ver o Pai Xangô da Mata Verde, a Dona Maria Fraga, o Pai Arrancatoco, o Pai Ogum da Lua, a Cabocla Jurema, o Pai Ogum Sete Ondas, e outros tantos caciques que eu vi trabalhando. Dentro desse tempo que eu fui me desenvolvendo. Naquela época a gente não ficava na corrente, ficava no coral. Criança não podia participar, então eu ficava no coral. Então a nossa participação era só cantando, ou nas procissões, vestido de Ogum, de Manjá, esse tipo de coisa. Depois o pai se coroou cacique e abriu o centro de Umbanda, Ogum da Lua e Jurema das Matas. E aí a gente, já ir na nossa casa mesmo, a gente já começou a
participar, né? Sim. Foi em 86, sim, é 13 de maio de 86. O primeiro congá que foi montado aqui, né? Numa dispensa. O primeiro congá que teve, eu lembro muito bem. Lembro desse congá. Depois eu lembro já de ter alguns atendimentos, né? Daí o pai Clodomiro, né? O pai Mundo da Lua, meu pai carnal, inclusive. Sim. Né? De começar a atender, né? Com o pai Mundo da Lua e principalmente com as cirurgias pelo espaço. Isso eu lembro bem. Sim. Quando eu abri, ele ficou muito contente. Porque daí já estava. Ele já era um cacique ali. Mas antes ele relutou muito para entrar. Ela é a cacique mais velha. E sempre foi, mesmo quando era o pai que regia, a mãe sempre foi a mais velha. Né? A mãe é que começou tudo isso. Só existe religião naquela casa por conta da mãe. Né? Porque o pai, por muitos anos, ele não gostava. Não queria nem ouvir falar. Né? E na persistência dela, na força das entidades dela, é que hoje existe o Centro de Umbanda, que hoje é Caciques de Aruanda, antigamente era Centro de Umbanda Ogum da Lua e Cabocla Jurema. Daí quando ele entrou, ele gostou muito da religião. E em seguida ele recebeu o pai Ogum, começou a trabalhar e daí ele, essa parte nós já estávamos no outro terreno. Então ele se deu bem, né? Ele gostava também, depois ele gostava muito. Como o meu marido era cacique, eu também me tornei cacique, mas eu só ajudava ele. Mas eu mais é que fazia as coisas do que ele. Então eu achei que não era necessário. Eu acho que é muito difícil, porque cada um tendo uma maneira de pensar, as coisas não dão certo. Para mim, eu penso assim, que não dão certo, porque as coisas têm que caminhar pelo mesmo caminho. Onde um pende para um lado e o outro pende para o outro, para mim, eu acho que não dá. A gente comentar, como a gente, não, vamos fazer assim, o que tu acha, é uma coisa. Agora, dizer, não, eu vou fazer assim, ou eu vou fazer assim, não dá certo. E depois, o meu marido mesmo entregou para o filho mais velho. Então, eu achei que não havia necessidade. Essa foi uma fase ruim, né? Porque quando eu assumi, foi em decorrência da passagem do falecimento do pai. Sim. Né? Então eu peguei no meio de uma tempestade, um temporal, a mãe muito abalada, não quis assumir. Sim. Né? Muita gente precisando, né? E um dos desejos do pai sempre foi que a casa não fechasse. Então, o pai Ogum da Lua chegou um dia, o pai Ogum da Lua não, o pai Ogum Sete Ondas, Sim. com a permissão do pai Ogum da Lua, Sim, com certeza. né? E assumiu, né? E é o meu início, né? É a minha raiz. Ali é a minha raiz, ali eu aprendi muita coisa, ali eu chorei, ali brigaram comigo, eu briguei com as pessoas, ali eu fiz muitos filhos de santo ali, muita gente foi feita naquela casa, muitos foram embora, muitos foram ingratos, né? Mas muitos também seguem, né? Então de 10, se tu tirar um, tu tá no lucro, né? Então é complicado, né? Mas para mim ali é a minha raiz e sempre vai ser. Então aí a partir dali eu comecei a assumir a frente na parte de Umbanda e Exu. Né? A parte de Exu já começou já por em consequência da minha mediunidade com o lado de Exu, né? Porque antes não tinha o culto ao Exu. Começou depois, quando a gente introduziu feitura de Exu, fundamentos de Exu, que não tinha, era Umbanda branca, né? Isso aí até deu um conflito, meio uma discussão por falta de conhecimento do que seria esse culto ao Exu, né? Mas sempre com a permissão dos guias e tudo, e com a orientação dos guias, foi inserido também o culto de Exu no terreiro. Eu já era pronto, né, na nação de Cabinda, né, fui iniciado para Xangô, mas ainda não tinha casa, né. Depois do falecimento do pai, tudo, quando eu assumi a Umbanda, que eu trouxe meus orixás para ali, e ficou durante muitos anos ali, né.
Depois disso, quando eu me mudei e tudo, e abri em outros lugares, eu também fui iniciado no candomblé. Mas isso não interfere, nunca interferiu nada Sim. no andamento da Umbanda, nem nada, porque são cultos distintos, né? Então a gente tem que ter discernimento de não misturar nada, né? Como eu sempre digo, tu pode cultuar tudo aquilo que as entidades já te permitir, desde que tu não misture um culto no outro. Sim. Né? Porque como são cultos distintos, né? A Umbanda tem seu fundamento, né? Já diz o ponto, a Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, tem que se preparar para te ser um umbandista, não é fácil. Vestir branco não é só botar uma roupa branca, olhar para o seu próximo como um irmão, né? Independente de cor, raça, sexo, preferência sexual, não tem nada a ver. Então isso é muito difícil, né? Sim. Se abster de álcool, de várias coisas. Tudo aquilo que é ruim para a tua mediunidade, tu tem que procurar aos poucos tu ir te regrando a tua vida. Não é fácil. Sim. É claro que não é fácil, mas aquele que tem missão, né, vai conseguir. Como a gente diz, na religião a pessoa entra de duas formas: pelo amor ou pela dor. Né? São as duas formas que tu vai entrar para a religião. Eu entrei por amor, porque eu não tinha problema nenhum, não tinha doença nenhuma, não tinha nada. Gostava mesmo era do barulho, do ponto, na minha época é do agê e do maraca, Sim. né? E hoje em dia é do tambor, né? Que bate o coração da gente, quando tu vê não é mais tu. E é isso, né? O conhecimento que a gente recebe das entidades, né? Tudo que a gente vê as pessoas conquistarem através das nossas entidades, né? Não é através de nós, a gente só vai ali, entrega o corpo e a entidade faz o que tem que fazer, né? É isso que é o maior ensinamento que a gente pode deixar para os outros, é isso. Tem que ali te entregar de corpo e alma e deixar a entidade trabalhar. E é difícil, porque daí o que acontece? Quando tu abre uma casa, começa a aparecer as pessoas, começam a vir as pessoas para corrente, as pessoas para passe, a pessoa para consulta, aquela coisa toda. Então tem que tentar conciliar, nem sempre é possível, até mesmo eu, como eu tenho a minha casa aqui, né, e a casa matriz é lá na Amapá, 250, casa 87, continua desde a fundação, é no mesmo lugar. Então muitas vezes eu não consigo participar junto, né, com o cacique regente hoje lá, que é o Pai Xangô, né, com o médium Anselmo. Então às vezes fica difícil, né? Mas a gente tenta, né? Sim. Como a gente faz todo ano, no final do ano a gente procura fazer um calendário e procura se basear por aquele calendário ali. Como eu sempre digo, a casa ela é feita de vários médiuns, de várias entidades, de vários orixás, né, de várias classes sociais dos médiuns. Então, sempre vai mudar alguma coisa, né? Porque antes a casa era regida por Ogum da Lua. Ogum da Lua tem a sua energia, a sua força, a sua forma de trabalhar, né? E depois passou a regência para o Pai Ogum Sete Ondas, que é um outro caboclo, de outra forma. Eu também, né, tenho outro tipo de visão para certas coisas da religião. Eu sempre fui mais, o pai era mais calmo, né? O pai era mais pai, né? E eu sempre fui mais rígido. Eu tenho essa fama de ser rígido e sempre fui mesmo, porque eu sempre fui muito cobrado, né? Como eu fui coroado muito cedo, como eu fui iniciado muito cedo no orixá, sempre me foi cobrado muito. Diversas vezes as pessoas batiam lá em casa, queria falar com o pai de santo. E eu me apresentava assim, sou eu, as pessoas, mas como assim é tu? Eu tinha 15, 16 anos nessa época. Então o preconceito, mas como assim? Com 15 anos tu não pode ser cacique? Pode. Desde que tu tenha conhecimento para tal, que tu tenha preparo para tal, né, que tu passe por todos os preceitos, que tu faça todas as obrigações, tu pode ser, né? Mas diferença de regência sempre vai ter, como tem hoje em dia. Sim. Né? Hoje em dia o pai Anselmo, cacique Anselmo, não gosta de chamar pai porque pai é pai de santo, né? E cacique é diretor espiritual. Sim. Né? Então ele é ele que rege da forma que ele enxerga e que ele acha que é certo. Eu sou muito orgulhoso de onde que eu vim, né? Sou muito orgulhoso, a gente deve muito ao Pai Ogum Sete Ondas, né? Por ser o Pai Ogum da Lua, eu troco sempre os dois, não sei porquê. Tudo é Ogum. Sim. O Pai Ogum da Lua, que ele que foi o pioneiro de tudo,
né? E pela persistência do pai também, de botar a cara a tapa e abrir uma porta de uma terreira que naquela época, né, não era fácil. Não era fácil tu pegar e dizer, eu vou abrir a minha casa. Hoje é fácil, né? Hoje eles pegam e abrem, né? Mas naquela época não era fácil. Tu tinha que ter muito conhecimento, saber muito, né? Tá disposto a passar por várias aprovações. Primeiro eu me tornei tamboreiro. A minha mediunidade toda foi desenvolvida através do tambor, porque eu entrei por causa do tambor. Sim. Tá? Então eu comecei a tocar tambor, tive meus cruzamentos de tamboreiro. Para mim, eu estaria até hoje tocando tambor. Nunca almejei, né, receber, trabalhar ou desenvolver com nenhuma entidade. Sim. Tá? Sempre foi através do tambor. Mas a primeira entidade que chegou, né, eu tive a minha primeira experiência como médium foi com o João Antônio. Uma festa de São João, inclusive na casa da Dona Maria, quando eu tinha 7 anos. Foi a minha primeira ligação com a mediunidade para me tornar um médium passista, sem que, né, foi ali. Sim. A minha primeira entidade. Claro que eu era muito pequena, uma criança, não deixava a entidade ficar. Aí demorou muito tempo até ele chegar novamente, né? Até então eu tocava tambor. E também comecei a ter contato maior, né, também com as entidades, né, com uma incorporação consciente através do tambor, pois é muito pouco falado, mas que os tamboreiros também têm incorporações conscientes, né, quando se está tocando. Sim. Tá? Então por isso que muitas vezes o tamboreiro ele muda o tom de tocar, muda a voz. Então eu tive algumas experiências bem importantes para mim quanto médium que me tornei no tambor. Eu tive um caboclo também, né, que chegava no tambor, que foi meu padrinho de tambor, que ele chegou, deu ponto e falou quem era, que era o caboclo Cobra Coral. Depois vim a me desenvolver com o Pai Sete Flecha durante muito tempo, né? Depois, por uma consequência, né, ele estava num batuque, não conseguia vir, e a gente tinha uma homenagem, e aí estava eu e a mãe Terezinha, né, aguardando ele não chegava, eu assumi o trabalho daquele dia. Sim. Né? E quando eu assumi, fui abrir os trabalhos, quem chegou, riscou o ponto, e disse que dali para frente seria ele, foi o Pai Xangô das Matas. Em primeiro momento eu fiquei um pouco chateado. Sim. Me deu uma certa insegurança, né? Porque tu está acostumado com aquela entidade, está acostumado com aquela ligação, né? Uma entidade que fez todo o meu desenvolvimento de médium, né? Então me senti um pouco inseguro, sim. Mas depois, entendendo, aprendendo, adquirindo sabedoria, né? Aí tudo certo. Aí eu consegui compreender bem, né? E valorizar todas as entidades, né? Que é o importante, né? Que a gente, né, pode estar, a gente está sempre numa transição como médium, né? Então isso é muito comum e normal. Na época me faltou um pouco de entendimento. Isso é uma coisa que às vezes ficou mal compreendida quando eu digo que eu não queria me tornar um cacique. É um pouco, as pessoas não entenderam muito bem o porquê. Sim. E eu vou te dizer por quê. Porque eu vi tudo o que eles passaram. Eu vi todas as vezes que foi conflituoso para eles, eu vi às vezes que eles sentaram dentro do terreiro e choraram, eu vi as pessoas desdenhar depois de conquistar, eu vi as pessoas desmerecer entidades, né? Eu vi tudo isso.
como eu disse, eu tive o prazer de ver alguns caciques em regências. Sim. Então foi por isso que eu disse que eu jamais queria me tornar um cacique. Não pela espiritualidade, né? Sim. Mas por esses termos de ver a ingratidão das pessoas, né, com aqueles que zelam, que cuidam, né, no terreiro, né, que auxiliam, que conversam, né, que escutam. Né? Na verdade é por isso. Sim. Aí eu sonhei com o Pai Xangô me dizendo que era para fazer aquele ponto no escudo, com um brasão. Né? E aí eu peguei a ideia, levei o Pai Edgar para ver o que ele achava, se ele concordava, se estava de acordo com aquilo. E aí criou-se esse brasão que a gente tem, né? Com um cruzamento de todos os caciques que passaram por aqui. Sim. Né? E voltando ali, que me perguntou como é que foi essa transição, um pouco complicada, né? Um pouco complicada, um pouco difícil, pelas questões de não querer me tornar cacique, né? Sim. Mas depois fui cumprindo a minha missão, né, de acordo, né, com o que eu poderia contribuir e colaborar. Né? Eu já auxiliava o Pai Edgar em limpezas, né, em atendimentos, em trabalhos. Então, eu sempre estive ali do lado do caboclo, do lado do Exu, Sim. fazendo uma segurança, uma coisa. Então, na verdade, esse caminho já vinha se desenvolvendo para que isso acontecesse. Né? E assim foi indo a transição. Não foi uma coisa Abrupta, diria. bruta. Não, foi imperceptível para mim. Do pai Anselmo, do cacique Anselmo, eu acho que chegou a época da paz, da tranquilidade. Sim. Que faz parte da forma dele, né? Do gênio dele é esse, né? Ele é calado, ele é, né? E faz cara de brabo, mas é uma manteiga derretida, pior que eu, entendeu? Ele chegou à fase da paz, né? Da paz, da tranquilidade, de apaziguar as coisas, né? A minha parte foi a parte do pai foi a de abrir e de começar, a minha foi a da confusão e de botar a cara a tapa e de impor as coisas como tem que ser, né? E a do Anselmo agora, ele chegou na fase de só fazer uma manutenção de tudo isso que passou, né? E manter a paz e procurar levar as coisas da melhor forma possível, sem muito conflito, que ele não é do conflito, né? Sempre deixando claro que em nenhum momento, né, desacreditei da espiritualidade das entidades. Tá? O que foi pesado e complicado foram as atitudes, o desrespeito, as ingratidões, né, das pessoas. Tá? Acredito que esses foram momentos bem difíceis, mas eu tenho sempre comigo uma questão que é sempre em frente, sempre em adiante, e de um jeito ou de outro eu retorno mais fiel. Sim. Mas nunca me afastei por causa disso. Vontade já tive, mas nunca me afastei por muito tempo, desde que eu assumi. Então, cada um vai deixando a sua marca, né? Cada um vai deixando a sua marca, o seu estilo, a sua forma de agir, né? Eu já tinha... E hoje em dia eu já mudei também, eu não tenho mais aquela forma que eu tinha na época que eu estava lá, na regência, na frente daquele terreiro ali. Até porque, como eu era muito novo, eu ia me impor ou eu não ia conseguir fazer o que eu tinha que fazer. Sim. Né? Então, era bem complicado. Né? Então, como eu digo, o Anselmo já pegou o barco andando, né? Não precisava nem remar, é só deixar a correnteza levar ele. Né? Porque a parte do conflito e da formação daquilo ali, né, já tinha passado, já estava mais tranquilo. É claro que conflito sempre vai ter, problema sempre vai ter, não adianta. Né? Um lugar onde tu bota
30, 40, 50 pessoas, cada uma com uma formação, cada um com uma educação, cada um com um estilo de vida, vai dar conflito, não adianta. Não adianta tu dizer, ah não, todo mundo se ama e todo mundo se adora. Mentira, né? Todo mundo se atura e se respeita. É diferente, né? Sim. Tem aquele que começou, né? Abriu as portas, né? Tem pai que pegou um tempo difícil, né? E tem eu que estou aí mantendo, né? Essa porta aberta. Sim. Que através dela aberta já se criam outros vínculos, outros terreiros, outros caciques, pela tranquilidade e a persistência. Né? Sim. A mesma importância que tem quem abre, a mesma importância que tem quem enfrentou o conflito, também tem a mesma importância aquele que mantém a porta aberta. Porque também não é fácil manter a porta aberta. Né? Existem muitas coisas para fazer, abalar uma fé, para desestruturar um terreiro. Sim. Então é importante ter a sustentação dentro de si, a verdade que tu quer passar. E manter a porta sempre aberta, para que possam entrar outros, que possam aprender outros, e que cada vez mais a raiz vá se expandindo, né? Vá tendo mais ramificações desses galhos, para poder, né, dar mais fruto ainda nesse terreno. A prática da Umbanda, antigamente, ela era feita pelo amor às entidades. E hoje, a grande maioria, eu não falo que é todo mundo, a grande maioria pratica Umbanda porque quer alguma coisa, para conquistar alguma coisa. E a Umbanda não é para isso, na verdade. A Umbanda é para te moldar o teu espírito, a tua forma de ser, né? Então, essa é a grande diferença. Antigamente as pessoas eram de Umbanda, uma pelo chamado, que todo mundo tem um chamado, né? E outra por amar as entidades, por querer estar ali junto, né? Tanto que na casa mesmo do centro de Umbanda, que eu acabei nem falando do meu padrinho Cacique Rancatoco, né? Que foi aonde o pai e a mãe começaram, era uma casa que tinha 200 médios, tinham 100 caciques, entendeu? 50 cambonos e o restante era médium. Sim. Entendeu? Então, para te ver como não era por hábito a pessoa pegar, eu sou cacique, eu vou abrir a minha casa. Não existia isso. Eu sou cacique, eu vou ajudar a minha casa, né? Eu vou ajudar a minha casa, da casa onde eu sou cacique, eu posso ajudar. O dia que o cacique-chefe não tá, eu posso assumir, né? Que é o caso do cacique Guilherme. Sim. Entendeu? Que é um cacique já que tem um certo tempo e continua ali firme, abraçando a causa da casa, a bandeira da casa, entendeu? Dos irmãos, quando pode ajudar, ajuda, pode auxiliar, auxilia. Essa é a realidade e o para que a gente está ali dentro. Sim. Né? Quando eu chego lá, eu não vou para frente do Congá, eu vou para a corrente, vou ficar na corrente ali. Porque quem está na frente é o cacique Anselmo. A não ser que ele diga, pai quer conduzir o trabalho, daí eu vou conduzir, não. E assim mesmo eu vou olhar para a mãe e ver se a mãe não quer. Sim. Então essa hierarquia ela tem que existir. Ela tem que existir. E essa é uma das causas que a Umbanda se perdeu muito hoje em dia. Porque a hierarquia se perdeu. Né? Hoje todo mundo acha que pode ser cacique, acha, né? Todo mundo pode se preparar para ser cacique. Todo médium pode. Só que para isso existe um tempo e existe preceitos para isso, né? Sim. E as pessoas hoje não pensam dessa forma, infelizmente. Conheci a Umbanda desde criança, quando a minha mãe começou a fazer parte da Umbanda. Quando ela começou na assistência já. Ela
a Dona Maria, Dona Edir, depois com o pai Clodomiro, meu tio, meu padrinho. Começou desde lá, Sim. desde criança, desde os 7, 8 anos de idade, por aí. E desde lá minha admiração pelos caboclos, pelos pretos velhos, pela sabedoria, pela pureza deles. Sim. Essa alegria que eles nos passam, essa humildade. Os cosmos, os Exus, que eu não assistia muito, mas eu tinha, minha mãe não deixava. E eu tinha então, mas eu tinha curiosidade, eu tinha fascínio, queria conhecer. E Tudo que me era proibido eu queria conhecer, então eu queria, por que Sim. que era proibido? Por que é ruim? Se eu via os Exu fazer, abrir caminho, trazer coisas, por que é ruim? Sim. Eu não aceitava essa coisa, eu sei tudo Exu, ser ruim. Eu acho que ele é ruim, porque é ruim pra ele. Eu tinha uns 20, 21 anos. Foi lá que eu comecei a trabalhar, desenvolver o pai alguns participados já chegava, o cigano, o preto velho, só o Exu que não, só o Tiriri que não, seu Sim. Tiriri. Mas depois parou e acabou tudo, Sim. aí eu me afastei. Me afastei por um bom tempo, não me lembro assim quantos anos durou. Eu casei, me separei. E aí começou também a função com o pai anunciar o seu menor de me atender, me livrar de todos os problemas que estavam acontecendo na minha vida. Foi aí que tu conheceu então o seu cacique de Aruanda? Aí que eu entrei pra casa do cacique de Aruanda. Faz 22 anos, né? Eu trajetória até hoje. Antes, faz 4 anos que eu estou aqui, cacique de Aruanda. Antes de eu chegar aqui, eu tive meu primeiro encontro com um bando. Foi numa casa que tinha junta médica, porque eu estava muito doente. Aí eu fui parar nessa casa que tinha junta médica do astral. Daí lá eu conheci o Dr. Armando, que era da junta médica. Depois lá era o seu Beiramar. Eu vou Joaquim, que trabalhavam lá. Daí lá comecei consultando o médico do astral. 2 anos depois, me convidaram para ser enfermeira de bloco. Boca toda cheia de medo, não entendia nada. Até porque a minha família toda é evangélica, né? Mas fui lá com a minha doença, eles me ensinaram como é que eu ia fazer, como é que eu não ia, como é que eu tinha que proceder, e ali fiquei. Aí comecei o desenvolvimento. Mas lá eu fiquei só 2 anos. Aí fui para casa de Cabocla Jurema. Aí eu fiquei 14 anos. E ali começou de verdade a minha história na Umbanda. Desenvolvi. Daí meus caciques faleceram, aí fechou a casa, né? Daí eu fiquei 2 anos tentando. Na verdade eu fui em 2 casas. Fui numa, não me senti bem, aí fiquei sem casa, nem casa tinha. Daí começou a bater gente lá em casa. Bater gente. Aí o Urbano Moura disse, vai ter que abrir casa de como eu vou abrir, eu não estou preparada. O que te fez sair do seu cacique, da onde era o teu Porque terreiro? fechou a casa. Sim. Meus caciques faleceram e fechou a casa. Sim. Aí foi nesse meio tempo, 2 anos depois, eu abri a minha, cheia de medo, porque era
é desconhecido. Uma coisa tu trabalhar numa casa, outra coisa tu comandar uma casa. Mesmo tendo a mãe Jurema de frente, para mim era difícil, né? Até que um dia o meu enteado fazia 1 ano que ele convidava o pai dele para vir aqui. E um dia eu sonhei com o vô Antônio. E eu disse que eu queria conhecer o vô Antônio. Aí vim. No dia que eu vim, como diz o vô Antônio, nem me olhou, né? Mas só que quando o pai Xangô chegou e deu o brado dele, eu tinha certeza que aqui era a minha casa. Bem de criança, né? Já estou sempre acostumado com o assunto de espiritualidade que é dentro de casa. Só que quando eu era criança tinha aquela coisa que a minha mãe era de uma religião, o pai era de outra. Aí no domingo eu ia à igreja e na segunda tinha sessão. Eu gostava de ir também, gostava de ir nos dois. Sim. Só que com o decorrer do tempo, eu amadurecendo mais as minhas ideias e tal, eu decidi que eu cheguei, no caso na outra religião, que tinha um limite e eu queria expandir mais aonde foi a Umbanda que eu vi que eu poderia expandir mais sobre espiritualidade, autoconhecimento, nessa questão em si. Foi aí que eu decidi vir mais, ficar mais ver de perto com meus trabalhos. E eu também fui crescendo, né? Daí tem entendimento cada trabalho, cada sessão. Só que daí foi bem depois que eu decidi mesmo entrar com o terreiro. Na verdade, eu tinha muito medo de assumir responsabilidade, né? Foi aí nos 17 anos que eu acho que foi o divisor de águas, que foi a minha primeira incorporação. Eu estava sentado na assistência e foi bem na época que estava começando os trabalhos de marinheiro. Sim. Que aí chegou o meu marinheiro. Foi ali que eu primeiro eu senti de querer estar aqui. Aí fui mais passando, daí chegou também daí meu pai algum. Daí quando foi o divisor de águas foi o seu Marabu. Porque daí eu senti muito em mim que eu acho que eu deveria seguir esse caminho. Foi até que o seu Noite e o seu Marabu da avó que falaram pra mim que eu tinha que desenvolver os caboclos também, enfim, mas que Deus na noite falou pra mim, ou decidi seguir, ou fecharia o meu corpo para que não ficasse chegando sempre, que isso daí não ia trazer evolução. Então, a minha trajetória espiritual, ela vem desde o meu nascimento. Desde que eu nasci, eu sempre tive contato, tanto com a Umbanda quanto com a nação. Mas eu sempre penso, e tenho isso muito forte em mim, que a minha iniciação mesmo na religião foi quando eu era muito pequena, bebê, em que eu tinha um problema muito sério de saúde, que eu me engasgava muito, e teve uma noite, eu acho, que eu me engasguei e não voltava não voltava, e a minha mãe decidiu que eu precisava fazer alguma coisa pra religião, pra minha saúde, que era muito afetada. E então foi feita uma segurança de saúde pela Umbanda e pela nação, e foi aí realmente que eu acredito que nasceu a religião pra mim. Ao decorrer do tempo, eu acompanhei a minha mãe e meu dindo em rituais da nação. Cheguei a fazer um trabalho, uma obrigação pela nação também. Tenho a minha quartinha pela nação, mas eu adorava participar das rodas que tinham para cultuar os orixás. Só que isso se perdeu depois que o meu tio, o Edgar no caso, ele foi para outra casa, né?
e a minha mãe saiu da religião também. Então essa parte da nação se perdeu para mim. E ao perder essa parte de contato com a nação, me surgiu a Umbanda, né? Que o João Edgar, ele também era dirigente aqui do terreiro do São Caciques de Aruanda. Então eu também participava da parte da Umbanda e eu sempre achei muito lindo, muito bonito. Eu adorava as entidades, eu sempre gostei de cantar e sempre gostei de tocar sineta. Tanto que eu sempre achei que a minha missão era estar ali chamando as entidades, porque a sineta ela chama uma entidade, né? Ela ajuda o médium a se concentrar e ter o seu ponto de força. E quando o Edgar saiu e teve essa transição de caciques e foi pro pai Anselmo, eu me retirei. Eu tinha na época uns 12 anos. E eu me retirei e eu lembro, é muito engraçado, porque eu lembro até hoje, engraçado no modo de falar, que eu tava sentada no sofá e tava o pai Anselmo e a avó, e eles perguntaram se eu tinha sido alvo de algum preconceito na escola, o que tinha acontecido pra mim me retirar. E eu lembro que eu só quis me retirar, eu não tinha uma questão específica, eu só queria me retirar, eu não queria mais participar. E o pai Anselmo perguntou se era porque ele estava entrando pra regência, se eu tinha alguma coisa, né? E nunca foi isso, né? Nunca tive nada contra o pai, nem nada, só queria sair. E falei, não é isso. Então, em 2013 para 2014, eu tive problemas bem sérios com a minha mãe, aonde isso afetou muito a minha saúde mental. E eu tava muito triste comigo mesma, muito triste mesmo. Eu tinha uns 13, 14 anos. E eu lembro que eu comecei a ter pensamentos suicidas, né? E eu vi que era a hora de eu voltar, porque desde que eu saí desses 2 anos que eu fiquei longe, eu não mexia na minha quartinha, não movimentava nada. Eu realmente me afastei mesmo. Tinha as coisas aqui em casa, mas eu não participava. E eu pensei que era a hora de voltar, porque eu não queria ter esse sentimento, essa angústia. E foi aí que em 2014 eu entrei meio assim, eu quero ser só trombone, só quero ajudar a servir as entidades, porque eu gostava muito disso. E ali eu comecei a participar dos desenvolvimentos, né? Já era a regência do pai Anselmo, e eu lembro nitidamente do dia em que acabou que a Jurema parou na minha frente. Isso eu tinha já uns 16 anos, eu acho, e quis me desenvolver, né, chamar o meu caboclo, a minha cabocla, e aí começou outra trajetória na minha vida, sabe? Mas eu sinto que desde o momento que o pai Xangô falou pra mim assim, minha filha, isso é o que a senhora precisa passar na Terra, tanto em relação à minha mãe, quanto a todos os problemas que eu estava vivenciando. E ele falou que eu tinha que passar por isso, mas que ele estaria ali, assim como todas as entidades. E eu que estava me sentindo eu nasci me sentindo muito sozinha, eu falo, né? Quando ele falou isso, ao mesmo tempo que ele me falou de uma realidade que eu já sabia, ele me trouxe algo novo que era a religião na minha vida, que era os caboclos e as entidades na minha vida. E no momento em que a mãe Jurema, né, chamou as minhas entidades e eu comecei o meu desenvolvimento, foi o momento que eu mais me senti presente, o momento que mais também foi um divisor de águas para mim, em muitos aspectos. E eu não me sentia mais sozinha. Eu sentia que naquele momento eu tinha algo me guiar e guiar meus pensamentos. Claro que eu entrei com o egoísmo de querer só me curar, mas eu acabei vendo que eu podia fazer mais. Eu podia não só me curar, mas ajudar outras pessoas, né? Ajudar as entidades. E eu acabei descobrindo isso, esse leque, sabe, de coisas. Eu nunca fui de outra casa, eu sempre fui dessa raiz, dessa origem. Desde da avó, não participei do período da avó, né, porque eu não tinha nascido ainda, mas participei do período do vô Edgar, participei e estou participando do período do pai Anselmo, e eu sempre vivi aqui e agradeço, porque aqui foi onde eu me encontrei. Quando eu estava desacreditada, quando eu queria tirar minha vida, foi aqui que eu recebi ela de volta, sabe?
Eu, quando era criança, eu via muita coisa no meu apartamento, né? Então minha mãe me levava geralmente pra amiga dela, que tá pronta, pra me fazer deformação no corpo. Logo depois disso, a gente foi vindo mais pro adolescente, e ela me levava em casas espíritas, né? A gente participava, mas sobre a Umbanda mesmo, né? Eu só escutava coisas que minha mãe falava, né, pra mim, porque eu nunca fui frequentemente próxima, né, daqui da casa da avó, né? Então, quando eu comecei a morar aqui perto, eu comecei a frequentar, né, na assistência, mas aí eu consequentemente acabei entrando para um coral de uma igreja. Então, eu me afastei um pouco da Umbanda e acabei participando desse coral da igreja por um tempo. Fiquei meio ano, eu acho, participando de um coral de igreja. E aí chegou uma hora em que tu acabou entrando pra corrente. E eu entrei logo junto. Porque eu comecei a me interessar, na verdade, pela coringa, né? Que é as pessoas que tocam, né? Pras entidades. Então, eu ficava muito interessada sobre a sineta, sobre o agê, sobre o tambor. E eu acabei entrando. E tu saiu daí do coral, não participou mais? Saí, aí eu não participei mais, né? Tanto que me procuraram depois e eu falei que eu não queria mais participar porque eu tava participando de uma outra religião, né? E eu acabei entrando, né? Fiquei por um bom tempo, na verdade, na corrente, até eu acabar me mudando pra praia, né? Sim. Que daí eu acabei me afastando, eu perdi contato, né? Com a casa, no caso, né? Com a minha família não, mas com a casa sim, né? Porque eu não participava mais, né? Eu já não frequentava mais. E eu acabei voltando quando a minha mãe teve problemas, né? De saúde e tudo. Ela acabou tendo um AVC e eu acabei voltando pra cá. Acabei me ligando novamente, né? Com a casa. E acabei entrando pra corrente. Eu conheci a Umbanda, adentrei realmente na Umbanda, aqui, seu cacique de Aruanda, através do cacique Anselmo, quando nós nos casamos, né, 22 anos atrás. Só aqui que eu pude realmente conhecer toda a filosofia da Umbanda, como funciona dentro do terreiro, porque eu vim de uma outra religião, né? Eu vim de uma denominação chamada Igreja Batista. E então eu nunca tive muito contato assim com a Umbanda, né? Só através de algumas amigas, né, que eu tive, que eram de Umbanda, mas nunca tinha ido frequentar um terreiro. E foi aqui que eu pude ter todo esse conhecimento da Umbanda. Com ser esposa de um cacique, né, um diretor espiritual, tem os pós e os contras, né? Os contras é que, no caso, por muitas vezes ele está ausente, né? Quando tem algum acontecimento familiar, um aniversário, às vezes ele não pode estar presente, né? Mas o bom, né, é que a gente tem essa oportunidade de vivenciar, né? No caso, meu olhar é de fora, né? Sim. Então, a gente aprende muita coisa. Eu fico feliz também que, por muitas vezes, ele me pede conselhos, né? Porque um casal é um pilar, né? Uma sustentação para o outro, né? Por alguns momentos, assim, a gente fica um pouco chateado, né? Mas eu acho que para dar certo, né? Ser esposa de um cacique, acho que tem que ter a compreensão, né? A compreensão um com o outro e de entender, né? Porque é bastante trabalho que ele tem aqui, né? Eu entendo.
E o trabalho que ele faz aqui, né, eu entendo, né, que ele tem que cuidar de muitas pessoas, né, do terreiro, cuidar das coisinhas aqui, limpar, né. Então é um compromisso bem grande, né, que ele tem. Minha vivência espiritual sempre foi visitando muitas casas de terreiros de Umbanda, né, na minha infância. Meus pais sempre gostavam muito de ir para tomar passe, para participar de festas, né, então eu lembro muito de noite a gente sair, só via quando estava chegando na casa, né, e a casa estava tendo uma sessão, e muito me chamou a atenção do tambor. O tambor era uma coisa que me chamava muita atenção, me prendia a batida do tambor. E no decorrer da vida a gente visitou várias casas, por vários bairros, participou de várias festas. E uma das festas, até por sinal, eu participei, me lembro muito que era uma festa para ele, né? Convidado por um vizinho, que me chamou muita atenção, que foi feito de churrasco, pessoal, e na época eu nunca vou esquecer que meu pai foi convidado a entrar, né, e sentar na poltrona do dono da casa, do ogum da casa, pelo menos até onde eu me lembro que é. E dali adiante, né, teve muita função depois que meu irmão, até hoje, ele é de uma casa de nação. Há anos ele é de nação. E durante muito tempo a gente frequentou essa casa de nação nas festas. Eram 2, 3 no ano, né? Mas toda segunda tinha um cruzeiro que era feito de limpeza de pipoca, né? Sempre, toda segunda a gente ia pra lá fazer. Né? Então, sempre fui ligada nessa forma. A primeira casa que eu participei foi uma casa no bairro Lamin, da casa da Dona Terezinha, que é o nome da senhora da casa. E fui por intermédio de uma amiga, gostei da casa e comecei a participar. Pedi para participar, comecei a participar. Apesar de algumas ocorrências, até então eu estava gostando muito, porque eu estava gostando da religião em si. Né? Sim. Aquilo estava sendo a primeira vez para mim, primeira casa. Aí foi quando sucessivamente eu conheci o irmão Guilherme, né? E ao conhecer o irmão Guilherme, eu vim a primeira vez então aqui na casa, né? Cacique de Aruanda, por obrigação dos Exus, né? E foi quando eu vi a gira festiva, conheci o São Meia-Noite. Eu sempre digo, sempre falo, para mim aquela cena nunca vai sair da minha mente, que eu estava no canto ali da cadeira, bem naquele canto que não conhecia ninguém na casa. E o São Meia-Noite ficou me olhando, passando por essa porta, ficava me olhando ali, dando aquela risada de canto, passou outra vez me oferecendo um uísque, e isso foi marcante para mim. E ali eu vi, e vinha outras vezes, eu acho que 1 ou 2 vezes em outras sessões, e acabei me identificando com a casa, né? Bom, eu nunca tinha entrado em outra casa. Eu era católico, mas um católico que nunca pratiquei nada. E eu cheguei aqui por uma dor, né, de uma perca de um filho. Sim. Onde nesse tempo até eu chegar aqui não acreditava em nada, nem em ninguém. Eu só pensava em trabalhar e essa dor cada vez me consumia mais e mais. Foi quando a gente conheceu a terreira. Então a Mana Fábio entrou primeiro, depois a Mana Emi. Mas mesmo assim eu continuei lutando, porque na minha cabeça não tinha porquê de eu entrar, né? Sim. Então depois de uns 2 anos quase eu acabei entrando. E quando o pai chegou, perguntou pra mim se eu tinha certeza, se eu queria participar. E eu disse que sim. E foi quando a gente tirou o pai Ogum pra rua, pra fazer a passeata na rua. Sim. Daí o pai chegou e perguntou se eu queria carregar, e eu não fazia parte da corrente. E eu aceitei. E aquilo me fez tão bem,
foi quando eu realmente disse, não, eu acho que é esse meu caminho. E de lá pra cá tenho feito uma mudança enorme. Depois de um ano que eu estava na corrente, foi quando o semelhante me chamou aqui dentro e perguntou se eu queria ser cambono dele. Eu disse que sim. Mas depois, quando eu cheguei em casa, eu disse, o que eu fui aceitar, né? Porque a gente não saber nada é uma responsabilidade enorme. Sim. Mas aceitei, agora não tem como voltar mais atrás. Né? Mas para mim foi está sendo até hoje de uma experiência muito valiosa, porque eu acabo vendo muitas coisas que muita gente não vê. A gente acaba sabendo de coisas que muita gente não sabe, né? Sim. Isso tem que ser guardado em segredo sempre. E para mim é uma honra sempre. Uma honra sempre. Foi quando o Pai Anselmo desligou todo mundo do terreiro. E mandou todo mundo pegar seus quartinhos e levar para casa. Que naquele momento estava todo mundo desligado. Daí, eu disse, pô, agora que eu tô, né? Sim. Mas tudo bem. A gente continuou ouvindo na sessão. E no decorrer do tempo as coisas começaram a voltar ao normal. Mas esse foi um momento muito marcante para mim, assim, de ser todo mundo desligado da corrente. Mesmo com esse acontecimento, com essa dor que me fez chegar até aqui, e o que aconteceu depois do desencarne da minha irmã, mesmo assim, continuei firme. Achei que ia me abalar, não me abalou. Eu fui lá, fiz o que tinha que fazer, voltei, tudo tranquilo. Isso, se não fosse a terreiro, acho que teria me abalado bastante, assim. Então, eu não tenho muita vivência fora daqui, da primeira casa. Eu ia quando criança nas sessões na casa onde meu padrinho trabalhava. Sim. E eu conheci aqui através da minha mãe, tanto eu comecei com assistência, depois vi os atendimentos funcionalmente, até o momento que eu disse que eu tinha que tomar a decisão de entrar, que eu estava precisando. E aí eu entrei aqui em 2017 e acabei sendo convidada para ser cambona um pouquinho, 3 meses depois, acabando de continuar. E assim que iniciou a minha trajetória espiritual, eu fiquei um pouco nervosa, porque eu não sabia nada, mas isso me fez aprender, mas perder o medo de perguntar, de falar, porque eu ficava com muita vergonha de perguntar para a entidade, né? Às vezes eu não entendia o que eu falava, ela me dizia, e o paixão foi me ensinando como é que fazia as coisas, auxiliar ele, assim, para mim foi muito importante, acho que um grande passo na minha evolução. Mas eu fico mas eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para ser, né? Isso é uma coisa muito especial, assim, poder auxiliar uma entidade, todas as entidades, de alguma forma. Um dos momentos mais marcantes foi no momento que eu estava precisando muito, aconteceu uma situação na minha vida. Sim. E eu vi conversando serenamente, e ele me deu uma imagem dele e disse que ele me deixou no meu pai. Ele disse que ele nunca tinha feito isso, mas que ele me daria. E depois ele me explicou que naquele momento eu estava totalmente sem fé. Então ele me deu aquela imagem, porque muitas vezes o ser humano precisa ver para crer. Então ele disse que ele iria fazer aquilo, né? E até hoje eu tenho essa imagem. Ela é a minha proteção. Sim, teve vários momentos. Depois que eu comecei a trabalhar, eu não consigo ver frequentemente. Então eu pensei muitas vezes em sair, não desistir, porque eu pensei, bom, agora eu não consigo auxiliar, eu não consigo mais, eu não quero mais. Porque eu falo sempre lá, agora não consigo. E foi um conflito muito grande, mas conversando com o Caixangô, ele disse que não tinha problema, que ele provavelmente se fosse que isso não era uma coisa que tinha que acontecer. Então eu me acalmei e estabeleci para mim a minha segunda casa. É um lugar onde eu evolui espiritualmente, com a minha vida pessoal também. Eu conquistei muitas coisas que eu acredito que se eu não tivesse ali, eu não teria conquistado. Então, para mim é isso. Aqui eu me sinto bem,
tenho acolhimento, entendimento, toda vez que eu preciso. Aqui, tanto o Pai Anselmo quanto as entidades me acolhem, me escutam e me dão a resposta também. Eu conheci, na verdade, quando eu era um bebê, minha mãe precisou fazer um trabalho e daí eu fui batizada na Umbanda. E então ela me levava na casa de um tio, né, que tinha uma casa de Umbanda. E quando eu cresci, na minha adolescência já, eles me explicaram que eu tinha que desenvolver a minha espiritualidade, mas era no momento que eu me sentisse preparada. E naquela época eu não entendia muito, né? Então, depois eu comecei a frequentar a assistência quando meu irmão entrou numa casa de Umbanda. E também me disseram a mesma coisa, que precisava desenvolver, mas eu nunca me achei preparada, porque o que eu vi, assim, na assistência é que as pessoas tinham que ter responsabilidades, né, tempo, e eu não me sentia preparada. E também por algumas experiências, palavras ruins que pessoas falavam, né, quando tu entrar, tu não pode sair nunca mais. Então eu criei memórias ruins, né? Então eu fugia disso. Sim. E foi assim por muito tempo. Eu ia assistência, sempre gostei, né? E eu tomava meu passe e tudo, mas nunca me aprofundei. Um irmão, que ainda não era da casa, né? Comentou com o Henrique uma vez que ele estava fazendo um tratamento aqui que era muito bom. E um dia eu vim aqui durante a semana para jogar, mas não era era um problema familiar com os meus pais. E o Pai Anselmo jogou tudo e daí ele disse, vem numa sessão. Só que eu nunca vim, né? Acabei protelando aquela coisa assim. Só que eu fiquei muito depressiva e eu andava tendo assim, muitos problemas. E eu comecei numa casa espírita. E depois uma amiga convidou para ir numa casa, eu fui. E tive a minha primeira manifestação, né, de entidade, assim. E lá me disseram que eu precisava desenvolver de alguma forma. E daí eu vim aqui com uma outra amiga, vim numa sessão de caboclo, a primeira vez que eu vim aqui. E quando eu fui tomar passe, tomei meu passe, depois sentei e o Pai Xangô me chamou. E também, né, senti a vibração. E daí o Pai Xangô também conversou comigo, que eu precisava, né, que eu estava no meu limite espiritual. E eu, né, sempre com aquele receio, mas comecei a vir nas sessões aqui. E daí um dia ele perguntou se eu já havia pensado, mas nunca fui obrigada a não, tem que entrar aqui, né? Só me explicou que eu precisava, né, para minha saúde. E eu acabei decidindo entrar, né, aceitando o convite de me descobrir espiritualmente, né, de desenvolver o meu lado espiritual. Na verdade foi a necessidade, né, não seria nem a vontade, a necessidade que me foi colocada. E realmente eu não conhecia, porque as experiências, a casa que eu conhecia, que era a casa onde meu irmão era filho, não tinha mais, né? E então eu fiquei um pouco perdida, assim. Mas, devido quando eu comecei a vir na assistência de me sentir bem, e daí eu, de alguma maneira, acho que eu senti que aqui seria o local ideal. Mas um dos mais marcantes foi um dia em que a meia-noite permitiu, né, que a minha conduzida chegasse no corpo do Pai Anselmo. Então esse momento nunca sai, porque no momento ele não me falou nada que isso ia acontecer, e quando aconteceu, pelo olhar, eu consegui identificar, né? E ela não me falou nada, só olhou nos meus olhos e me deu um abraço. E esse abraço, para mim, né, foi muito significativo, devido aos meus conflitos, né? Sim. Meus conflitos internos. Então, aquele abraço para mim me trouxe muita segurança, sabe? Então, acho que de todos os momentos esse é o mais, assim,
na verdade, bem no início já aconteceu esse momento, né? Porque foi uma das primeiras, no primeiro mês eu acho que eu já estava na corrente, devido à função da consciência. Sim, como eu não conhecia nada, era totalmente tudo novo para mim, né? Eu comecei a me questionar se era eu, e daí teve um dia que eu vim para a sessão, mas antes de me trocar eu falei pro pai Anselmo, como é que tu tá? Daí eu falei pra ele que eu não queria mais, ele, não, mas não é assim, porque calma, né? Daí eu participei da sessão, no outro dia ele me convidou para vir conversar com ele e me explicou, né, sobre a mediunidade consciente, né? E ali eu comecei a entender, né? Mas eu tive, devido a isso, muitos momentos assim, porque tudo é um processo e a gente acha como ser humano que vai resolver, mas não. Então tive sim também alguns momentos, mas todas as vezes, né, as entidades me deram suporte, né, me tranquilizaram, me trouxeram o equilíbrio de volta, né? Sim. Para entender que a gente é tudo no seu tempo, cada um tem o seu tempo de... Para mim, é minha base espiritual, né? Foi aqui que eu sei, eu aprendi aqui. E a mudança que teve na minha vida, né? Pessoal, assim, de paz, de me entender, né? Claro que é um processo que é doloroso, às vezes. Sim. A gente tem que se conhecer, se encontrar com a gente mesmo, mas de todo esse suporte que eu tive, né, tanto do pai Anselmo, como de todas as entidades, né, chefes, então, para mim, é o lugar, é o meu lugar, eu me sinto que é o meu lugar. Para mim, é tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, foi aqui. Foi com os trabalhos, foi com os ensinamentos, foi com a minha fé. Aqui eu resgatei a minha fé. Eu olho para trás, assim, o jeito que eu cheguei na porta a primeira vez, e olho hoje, como eu tô hoje, eu não consigo acreditar, sabe? Sim. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha praticamente quase nem família mais. Não tinha nada. E hoje eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho uma profissão. E eu me reconheço como pessoa, eu reconheço meu potencial, e graças ao São Humano. De mais forte, meu prêmio maior aqui dentro hoje é ter vontade, assim, de viver, sabe, com dificuldade ou sem dificuldade, de acordar todos os dias, de tentar as coisas de uma maneira ou de outra. É ter dado gosto pela vida, sabe? Pra mim não estava fazendo muita diferença eu estar ou não estar, sabe? Já estava achando que tudo estava pesado. Eu acho que esse foi o maior presente que eu ganhei nessa casa. Aqui é uma... tem muitas coisas que às vezes eu nem falo com o pai, porque eu fico só olhando assim como é que tá os andamentos para ver se eu não vou ser mais para vir trazer mais uma mochilinha. Sim. Mas que se pode dizer assim, é a minha casa, né? Se fosse mudar de Caciques de Aruanda o nome, botaria bem grande, nossa casa. Daria bom, bem bom mesmo, bem certo, bem correto. É isso aí. Pra mim é meu lugar de conforto. Meu lugar de conforto mesmo. Teve dias que eu vim assim num arrastão até o beco só. Chegava no beco ali, parece que do beco para baixo era um mundo, do beco para baixo era um segundo mundo, sabe? Sim. Essa energia é uma coisa bem, bem importante na vida da gente. Bem importante mesmo. Eu acredito que não é só eu, que muitas pessoas devem sentir essa mudança, sabe? Algo muito... que nos dá suporte, assim, é um arrimo muito bom. E sinto, é o que me prende, é o que me dá essa vontade de estar na casa, esse sentimento. Para mim, com certeza, é a minha família, né? Eu cheguei aqui totalmente destruída,
de tudo, sem saber, sabendo um pouco, mas não querendo acreditar. E depois eu fui destruída mais um pouco, e todas as vezes que eu precisei, sem nenhum interesse de ninguém, eu fui bem acolhida, eu fui bem recebida, eu tive um abraço, um carinho, um sorriso, uma conversa, um aperto de mão, sabe? Então, assim, ó, às vezes não, diariamente a gente tem a nossa família de sangue em casa, mas aquelas pessoas não conseguem nos oferecer tudo aquilo que a gente consegue ter aqui dentro. Porque eu sei, tenho certeza absoluta, que aqui dentro ninguém tem interesse em nada, sabe? Tudo que é oferecido é de coração, é verdadeiro, né? E às vezes na nossa família existe, né? Existe muito isso. Então a extensão da minha casa é a minha família, não a minha segunda, é a minha família. Família, porque voltando à questão de eu ter me distanciado, não importa quantas vezes eu fui embora e voltei, não importa quantos irmãos entrem e saiam para essa casa, quantas trabalhos sejam feitas, sempre que eu venho aqui e vejo, ainda é uma família. Por todas as coisas que o terreiro passa, não tem muito tempo, mas eu já vi várias coisas. Continua sendo uma família e hoje eu tenho orgulho e o amor de dizer que é a minha família. Hoje eu chego aqui, eu posso, assim, questão de estar eu sozinho, sem minha mãe, sem meu pai, sem pessoas que convivem, mas eu já não me sinto mais sozinho, já não me sinto mais perdido aqui, eu me sinto feliz e em família. Pra mim é uma família, né? Família que eu muito na rua eu não tenho, né? Tanto uma família, né, de todos os irmãos aqui, vamos dizer, físicos, né? Sim. Como os espirituais, família espiritual, né? Sim. Isso é o cacique de Aruanda pra mim. E sabendo que, como sempre dizem, né, a gente nunca tá sozinho, né? A gente não tá mais sozinho, né? Quando a gente acha que tá, a gente não tá. Né? Que a gente sempre pode contar a qualquer hora, a qualquer momento, né? Independente do que for. É isso pra mim. Eu acredito que seja a verdadeira família, né? Porque é através aqui da terreira que eu vi o quanto eu sou dependente das pessoas, né? Principalmente da minha família materna, que era, como se eu não tivesse, eu sempre esperava, né? Que agora não tenho mais tanto contato com eles, que eles me aprovassem do jeito que eu sou, né? Que eles não lembrassem da minha mãe quando que eles não olhem pra mim e digam, é filha da Dayana, mas sim a Thaís, e isso nunca veio. E eu sei que nunca vai vir. Hoje, com os trabalhos de meia-noite, todas as entidades, eu sei que não vai. Então, eu vejo que aqui, sim, né, porque eu sou quem eu sou. As entidades mostram quem eu sou a cada trabalho, né? Então, o momento é minha família e o conforto. Saber que não importa se hoje eu tô com menos fé, amanhã eu tô com mais. Quando eu chegar aqui, eu vou ter uma palavra pra fazer eu lembrar que eu tenho. Muito obrigada, Mar. Pra mim, onde eu sou acolhida, onde eu tenho as respostas e é onde eu tenho tudo que eu preciso, conforto, carinho, as respostas. O Pai Xangô é um verdadeiro pai. Verdadeiro pai que eu não tive. O Pai Xangô me mostrou isso. Mas é por isso, pelo Pai Anselmo, pelo Pai Xangô e por todas as entidades que acompanham o Pai. Sim. Todas elas. Tem que ter paciência, ter humildade e se entregar, né? Porque se tu realmente, tudo que tu for fizer, mas principalmente na Umbanda aqui, é se entregar. Se entregar, ter força de vontade e fazer a sua parte. Pra mim é a minha família espiritual, né? Porque conforme foram vindo os trabalhos, né, comigo, eu fui entendendo que eu não tô sozinha, né? Que eu tenho essa família espiritual, que eu tenho esse lugar para onde eu posso fugir, posso recorrer, né?
nas horas mais difíceis e também nas horas boas, porque, né, a gente não precisa só louvar quando a gente tá no momento ruim, né? A gente pode louvar sim quando a gente tá alegre, quando a gente tá feliz, até é bom, né? Então, pra mim é uma família espiritual. Pra mim é o divisor de águas, completamente. Porque aqui a minha vida antes do que agora não nem se compara, porque a pessoa que eu era antigamente, antes de entrar no terreiro, pra mim não... Minha vida começou realmente a partir do ano que eu entrei na terreira, assim. Porque foi uma mudança. Problemas a gente tem sempre. Sim. Mas é aquela mudança, assim, aos poucos, né? Porque, que nem essa minha mãe sempre fala, a gente leva a vida toda para estragar o nosso caminho, então tem que ser aos poucos. E de lá para cá, para mim aqui é tudo. A minha escola espiritual, o meu ensinamento diário para minha vida espiritual dentro desse plano terreno. É o que me faz compreender porque eu estou aqui, né? E o que eu devo fazer perante os irmãos, a quem for necessário ajudar. Para mim é uma sustentação, né, para todos nós, para todos aqueles que precisam, né, um pouco de acalento, de uma palavra da entidade. Para nós é a nossa sustentação. No meio da minha família é uma sustentação, né, que por muitas vezes me ajudou, assim, todas as entidades, né, me ajudaram a minha família. E eu só tenho a agradecer. É um lar porque foi aqui onde teve momentos felizes, teve momentos que precisava chorar, desabafar. Foi momentos que eu precisava renascer, onde aconteceu várias ocasiões que a gente renasce, né? Renasce de novo, deixa tudo para trás e continua daqui para frente, que eu sempre digo. E eu acho que o São Cacique de Aruanda é um lar onde a gente quer zelar, quer cuidar, onde a gente vê muita gente entrando e saindo, muitos trabalhos de entendimento, onde quem quer evolução tem que cavocar seu espaço para ter, não digo material, mas em questão de evolução, de autoconhecimento, na sua espiritualidade. É aqui que a gente aprende tudo isso com cada entidade, tanto caboclos, quanto os pretos velhos, os ciganos, os exus, os marinheiros, os cosmes também. Tem uma gama tão grande de entidade que nos ensinam, né? Ensina e dá gosto de cada vez mais querer aprender e tá aqui zelando no terreiro. O preceito da Umbanda, que é as palavras amor, verdade e justiça, e isso é que o médium deve ter sempre na sua cabeça. Amar a religião, fazer uma religião de verdade e ser justo em tudo que for fazer. Esses são os 3 fundamentos da Umbanda. Os 10 mandamentos são vários, eu não vou me lembrar de todos agora, não vou te mentir. Sim. Mas isso é que o médium que está entrando tem que pensar. Ele tem que ter amor à religião. E ele tem que fazer uma religião de verdade. Ele tem que ser justo em tudo aquilo que ele for fazer dentro da religião. E fora também, né? Sim, claro.
recado que eu tenho é que a religião para nós é uma árvore com os galhos fortes que a gente possa, na hora que escorregar, a gente sentar. E a religião para mim é uma coisa muito sagrada. É o dever, não é o dever só de chegar e bater uma cabeça. Não, o dever é de ter respeito dentro da terreira, é de ter amor dentro de uma terreira, amparar os seus irmãos, ou mesmo não sendo o que eles precisam, porque essa é a nossa lei. É isso que quer dizer o amor, a verdade e a justiça. Então, é o que eu digo para todos os que estão na terreira, os que não estão, que aproveite, que olhe para dentro de si mesmo e vê o que de bom tem dentro de uma religião. O que a gente pode conseguir dentro da religião não é dinheiro, não é, mas a sua paz espiritual, seu amor ao próximo, é o que a nossa Umbanda recomenda a todos. Para os mais novos, eu digo o seguinte, se espelhem nos mais velhos. Né? Para os que querem entrar, eu digo assim, senta lá na assistência e olha o que está acontecendo e procura entender o que está acontecendo. Esses precisam ver primeiro, não adianta tu, ai que bonito, ai que linda aquela pombagira, vou entrar. Não adianta, porque aquela pombagira é a pombagira daquele médium. Aquele caboclo, aquele cacique lindo, com um penacho maravilhoso, ele passou por várias situações para poder usar aquele penacho. Então, analisa, conheça a casa, conheça os dirigentes, vê da onde que saiu, qual é a raiz daquela casa, né, de que forma que trabalha ali, para depois não aqui entrar, não, mas não era isso que eu pensava, pensei que era outra coisa. Então tem que sempre analisar antes, analisa, vê direitinho e depois sim, começa do início, né, com o batismo, né, que é a primeira obrigação da Umbanda, é o batismo, a pessoa é batizada e apresentada aos orixás e às entidades, e depois aí começa a fazer o seu amaci, os seus cruzamentos, né, em todas as forças da natureza, né. Pelo correto, a pessoa vai ter que ficar 7 anos seguidos fazendo os seus cruzamentos, né, para um dia chegar a ser cacique e ajudar aquela casa ou abrir a sua própria casa. E isso quem determina não é o cacique, não é o dirigente espiritual, são as entidades. O seu cacique de Aruanda é uma continuidade de uma família. Né? Ele é a continuidade de toda a ancestralidade, de tudo que o Pai Ogum da Lua, Cabocla Jurema, Pai Xangu, Pai Arroncatoco, Pai Ogum Sete Ondas e tantos outros caboclos, né, firmados dentro desse terreiro. Ele é a continuidade da espiritualidade no ensinamento do respeitar o seu próximo, aprender com o seu próximo, falar com o seu próximo, mas também ouvir o seu próximo. Né? Entender, isso não é um lugar que se entra de qualquer jeito. Aqui é um lugar que se entra de peito aberto para aprender, ou por amor, ou pela dor. Ser o cacique de Aruanda, espero que continue sendo ainda, né, essa família que agrega cada vez mais espiritualidade. Né? Talvez nos próximos que estão aí, né, já trabalhando a sua mediunidade, talvez também tenham esse caminho difícil de sabedoria, mas que agrega muito ao seu interno. Se tornar um cacique de respeito, para respeitar a espiritualidade do seu cacique de Aruanda. Eu acredito que antes de deixar um recado para os mais novos, eu quero deixar um recado para os mais antigos. Minha gratidão pelo ensinamento, pelo caminho, pelo Xangão, puxão de orelha, né?
pelos ensinamentos, né? Primeiro isso. Primeiro a minha gratidão aos mais antigos. Para os mais novos, primeiro saibam muito bem o que querem, né? Porque um terreiro, a espiritualidade exige muita coisa. Exige um tempo, muitas vezes, que tu vai ter que deixar de ir para uma festa, então tenha a certeza do que quer, seja maduro do que quer, tenha peito aberto para aprender, respeito, humildade de verdade, não da boca para fora, né? A humildade que a gente para pensar internamente em nosso boato, no nosso erro, no nosso acerto, na nossa evolução. Que queiram realmente vestir um branco do Pai Oxalá, não só dentro do terreiro, mas lá fora na sua vida. Que queiram realmente ensinar lá fora, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, tudo que essa ancestralidade, essa espiritualidade, né, todos esses caboclos, esses orixás ensinam aqui dentro. Que toda essa ancestralidade ensina a ter caráter espiritual. Que os mais novos queiram ter caráter espiritual. E queiram aprender dentro do terreiro, com o seu cacique, ouvindo o seu cacique. Não, né, toda essa coisa que está acontecendo aí fora, né, esse desequilíbrio que está acontecendo aí fora, por falta de responsabilidade dos médios. Porque hoje, qualquer coisa que o médium não gosta, ele sai daqui e vai para outro terreiro, ao invés de entender e persistir no ensinamento. Né? Aquele que puder de galho em galho, não mora em árvore nenhuma. Então, esse é o recado que eu tenho. Que queiram realmente, né, absorver a espiritualidade. Que queiram realmente praticar o amor, né, a humildade, a caridade e principalmente a evolução para si e para o seu próximo. Que queiram realmente contribuir com o terreiro. Que queiram louvar, que queiram cantar. Né? Isso é o que eu posso dizer para os mais novos.